Olá, pessoal! Meu nome é Ludmila, eu sou bióloga e professora de ciências e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a introdução ao estudo das células. Vocês saberiam me dizer, olhando para o corpo de vocês, quais seriam as menores estruturas vivas do corpo de vocês? E se a gente parar para pensar, quais são as menores estruturas vivas presentes no ambiente? Será que a gente conseguiria definir? Bom, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu tenho uma dica cultural para você. Vocês sabiam que lá em Amsterdã, na Holanda, existe um museu especial sobre micróbios? Exatamente, sobre esses seres vivos que só são vistos através do microscópio? Legal, né? Vamos começar então. Bom, para a gente começar, eu trouxe algumas imagens para vocês analisarem se elas possuem alguma característica em comum. Por exemplo, e aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Bom, vocês já pararam para analisar que todos esses seres vivos possuem a capacidade de se nutrir, de se desenvolver, de evoluir e de se reproduzirem? Exatamente. Por isso que todos esses organismos são compostos por células, que são pequenos compartimentos vivos onde ocorrem todas as reações químicas necessárias para o nosso organismo. E aí, já que esses seres são tão minúsculos, como que eles foram descobertos? Bom, o microscópio já havia sido inventado quando Robert Hooke aperfeiçoou o microscópio dele colocando mais uma lente e aí, ao observar vários organismos, ele teve a ideia de pegar um pedaço de cortiça e analisar no seu microscópio. E aí foi mais ou menos essa imagem aqui que ele viu. Exatamente. Ele observou pequenos compartimentos que ele chamou de célula, que significa em latim pequena célula, ou seja, é um pequeno espaço. Na verdade, ele observou várias células presentes na cortiça. Como a cortiça é formada pelo tecido morto, essas células não tinham nenhuma estrutura interna. Por isso ele observou essas células vazias. Bom, anos depois, outros pesquisadores observaram outros organismos e criaram então a teoria celular, que diz basicamente que todo ser vivo é constituído por células, ou seja, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Isso significa que aqueles que são unicelulares, eles são formados por apenas uma célula. Já os pluricelulares são formados por duas ou mais células. Além disso, essa teoria também diz que uma célula só se origina a partir de outra célula. E também que as células são as menores unidades vivas de um organismo. Ou seja, elas são independentes e possuem metabolismo próprio. Bom, as células elas possuem estruturas básicas, que são estruturas presentes em todos os tipos de célula, como a membrana celular, por exemplo, que é essa membrana que envolve a célula. Dentro da célula, nós temos o citoplasma, que preenche todo o interior da célula. Nós temos também o material genético, que é a informação genética da célula. Isso, elas também possuem ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas dentro da célula. Bom, as células, elas se diferenciam de acordo com as necessidades. Vamos falar então de diferenças básicas entre essas células. Nós podemos falar que existem células procariotas e eucariotas. Eucariota vem do grego, que significa eu, verdadeiro, carion, núcleo, ou seja, núcleo verdadeiro. Essas células possuem uma carioteca, que é uma membrana que envolve o material genético dentro da célula. Essas células nós podemos citar como os protozoários, os animais, os vegetais, fungos e algas. A diferença entre essas células das procariotas está na membrana nuclear. Pro significa de antes e cárion, núcleo, ou seja, essas células são bem mais primitivas do que as eucariontes. Por isso que elas são chamadas de procariotas. Elas não possuem, então, membrana nuclear, que é a carioteca. Dessa forma, o seu DNA fica disperso no citoplasma. Como exemplo de seres vivos que possuem esse tipo de célula, nós podemos citar
as bactérias, as cianobactérias, que são aquelas bactérias que realizam fotossíntese, e as arqueobactérias, que são algumas bactérias que vivem em ambientes extremos. Bom, existem mais algumas diferenças entre as células, como por exemplo, células animais e vegetais. Será que as nossas células humanas são iguais às células dos vegetais, por exemplo? Bom, essas diferenças entre as células nós vamos aprender no próximo vídeo quando nós falarmos sobre todas as organelas. Isso mesmo, organelas são as estruturas internas da célula. Cada uma dessas estruturas possui uma função diferente e nós vamos aprender na nossa próxima videoaula. Espero vocês!